minha nobreza e a minha abnegação do que eu tenho fala maior do que quando eu estava na pobreza. A minha pobreza aqui dava um testemunho glorioso de fé. Agora aqui, a minha abnegação e a nobreza dá um testemunho tão maior ou equivalente ao que eu dava na pobreza aqui. Então, aqui a riqueza aqui, quando ela está rendida à abnegação, e é o que ele me pede aqui, ela fala tão alto, tão glorioso, como a própria pobreza aqui. Então, o que alguns pregadores, eu tenho que ajustar, eu tenho que falar algumas coisas aí. Alguns pregadores, eu recebi uma revelação específica, eu entendi. Só que se a gente não for capaz de dar o significado para as pessoas na fase da vida, a gente mata a fé dela e prejudica elas no reino. Então, por que eu estou aqui hoje e não fico pregando riqueza? Porque riqueza não é reino. O reino de Deus é superior à riqueza. Porque, ok, tá bom, tem gente que tem riqueza aqui, mas não construiu nada aqui. Eles são vazios do reino. Então não é riqueza. Eles vão ter que ser libertos na riqueza para conhecer o reino. Então escute, calma aí. Aqui, eu estava vestido uma pobreza. E eu não pude deixar a minha pobreza me roubar do reino. Eu glorifiquei ele com a minha pobreza. Violentamente na terra. Conquistei um testemunho extraordinário. Esse é meu filho. Foste fiel no pouco? Se é fiel no muito. Oh, glória! Calma aí. Agora aqui, foste fiel no muito, para onde você vai? Ah, o estádio continua. Então, agora chega aqui. E como é que eu glorifico ele aqui? Ali eu estava vestido de pobreza. Aqui eu estou vestido de uma nobreza. Amém? E eu tenho que glorificar ele altamente aqui. Com essa veste que eu estou aqui. Você entende? O funcionamento aqui e aqui, ele é o mesmo, só que de forma diferente. Mas é o mesmo protocolo. Mas Deus trabalhando de forma diferente com você e te libertando de forma diferente. Aqui ele não deixou que a minha pobreza se tornasse uma mediocridade na minha vida. E aqui não pode deixar que a minha riqueza se torne o quê? A motivo da minha queda. Você não está entendendo o que eu estou falando? Você quer reino do Espírito, você quer vida no Espírito. Eu sou tão liberto aqui, mais aqui do que você está vendo, ok? Mais humilde aqui que você está vendo do que quando eu estava aqui. Muito mais do que você possa imaginar. Eu não quero voltar a ser esse Robson que eu era aqui. A não ser uma coisa só que eu quero. Uma coisa ali que eu quero só. E essa eu sempre busco. A capacidade de viver no primeiro amor e de renunciar à vida e colocar ele acima de tudo e de todos. Só isso. Isso, pra mim, é o que eu tenho que levar por todas as fases, até pra outro que eu vou pra cá. Não importa onde eu esteja avançando. Mas aqui vou me vestir de alguma outra coisa. Amém, amém. E essa coisa que eu tô vestido aqui, eu vou ter que continuar me rendendo igual eu comecei lá no príncipe. Estou te glorificando em um nível ainda mais extraordinário. Muito maior do que quando eu estava na pobreza. E se a pessoa falar, é fácil. Não, negativo. Que é fácil o quê? Nenhuma fase da vida é fácil. Todas têm o seu nível de dor, sofrimento, abnegação e tentações. Eu era tentado aqui como se eu fosse tentado ali e serei tentado no futuro. Você também. Todas as fases da tua vida passará certos níveis de tentação na tua vida. Mas o que está construído aqui é o poder da ressurreição. Porque em cada fase é um nível de morte. Aqui eu morrendo, quando eu era pobre. Morri para mim mesmo ali, morri para minha pobreza. Morri de tentar fazer as coisas com meu braço, aprendi o caminho do Espírito aqui conforme Ele me guiou. Se você não é guiado pelo Espírito, não vai entrar na vida no Espírito. Eu vou falar de guiado, vou falar de voz, vou falar de muita coisa com você aqui dentro, tá? Mas o Senhor está sentando algo específico e cirúrgico para todos que estão online e presencialmente aqui comigo aqui hoje. Aqui. Ok.
Você vai me ver com uma aparência muito melhor do que eu tinha ali dentro. Ok? Vai me ver menos feio do que era antes, amém? Então tá bom. Você vai me ver menos feio e mais bem vestido e falando muito melhor do que eu falava antes. Ok? Amém, amém? Tá bom, só que aqui eu tô mais morto que o que eu tava ali. A santidade daqui nem se compara à santidade dali. Porém, o tipo de santidade aqui era muito mais sacrificosa, muito mais dolorida. E ela gerou um testemunho violento, mais poderoso. Entende? O tipo de santidade aqui é muito gloriosa. Aqui ela era muito sofrida. Porque eu estava ainda aprendendo a lutar contra o reino da minha carne, das minhas emoções, do sofrimento, das dores, da imaturidade. Era muito mais difícil eu ser santo aqui. Vocês estão me entendendo? Amém, amém? Ok, ok, ok. Aqui ele te veste, porque você conquistou um direito, ele te vestiu uma veste de santidade. A proteção é muito maior. A maturidade é mais forte. Porém, a consequência do erro aqui, ela é muito mais grave do que ali. Você está muito mais isento aqui. Aqui você está isento de muitos males na sua vida. Mas se você erra aqui, o prejuízo é maior. A dor é maior. O sofrimento é maior. O prejuízo para todos é maior. Por isso que Deus, no caminho do reino do Espírito, está te construindo. Porque aonde Ele te coloca, há umas coisas que Ele coloca sobre o governo do Espírito, sobre tua vida na terra. A pessoa falou, Robson, calma, calma, tá na Bíblia, tá? Eu vou te falar na Bíblia. Eu vou te falar na Bíblia. Tu imagina se Paulo se desviasse? O estrago que não seria? Hã? Fala a verdade. Pensa, 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 pensa. Antes de Deus dar glória ao homem na terra, o que ele não tem que fazer? Você não entende o esmagamento que Paulo passou, não? Para ele não cair? Ele teve que ser esmagado, esbofeteado de tanta glória que tinha nele. Mas Deus precisou estabelecer um negócio nele. Vou colocar uns grilhões nele. E uma perseguição tão grande em cima dele que ele vai pensar em 2 vezes em querer casar. Não vai ter nem tempo para pensar em casamento. Ué. O preço de Paulo foi esse. Ele ainda reclama. Eu não posso ter nenhuma ajudadora, nenhuma irmã para levar com o Pedro tem mulher, não? Eu não posso casar. Vocês querem mandar em tudo na minha vida? Agora eu. Depois você observa o que ele fala de Pedro. Um dos demais irmãos que tinha esposa, Pedro tinha mulher. Mas Paulo não pôde ter. Mas ninguém andou mais do que Paulo. Ninguém pregou mais do que Paulo. Ele fala, ninguém trabalhou mais do que eu. Ninguém foi mais chicoteado que ele. Ninguém foi mais perseguido. Ninguém foi mais defamado. Ninguém foi mais preso. Ok? Você tá me entendendo? Você tá na tua fase, Deus não tá interessado agora em te promover, te dar riqueza. Não, tô falando, calma aí, calma, tá? Calma, só um exemplo, tá? Deus não tá interessado no seu tempo, no que você quer. É se você se ajustou ao tempo dele. Porque ele sabe o melhor, não do que você precisa, o que você quer. Mas ele sabe o melhor que você precisa para aquilo que ele fará através da sua vida. Calma. Não é o carro o melhor. É o tempo que o carro vai vir. E por que aquele carro está ali? Quando se faz da pregação do evangelho busca de riquezas, há um grande perigo. Isso não é bem visto no reino espiritual. Eu vou te explicar os motivos. Ele está sentado aqui me ouvindo pregar. Ele está sentado me ouvindo pregar. Ele aqui já está nessa fase que eu estou aqui. Esse aqui, ele está iniciando ali.
Vocês estão me vendo? O que acontece? Deus não está interessado em tirar ele dali e nem dar dinheiro para ele. Ele não quer que ele se perca, ele não tem maturidade para isso. Ele não está nessa fase. Você está entendendo? Riqueza e dinheiro não é para todos. E não é assim que funciona o reino. Me perdoe, mas eu vou pregar a verdade, vou falar a verdade. E graças, Pai, obrigado por me deixar na pobreza por todo o tempo que eu estava numa fase de construção naquela favela. Graças ao bom Deus, que por Ele mesmo, que Ele não me deu dinheiro para sair de lá. Que Ele me deixou andar anos de bicicleta. Que Ele não me deu um carro enquanto eu não tinha capacidade e maturidade de ter um carro. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus que Ele não me deu a unção que eu queria lá. Graças a Deus que Ele não me deu o dinheiro que eu precisava, que eu achava que eu precisava lá. Bom foi que Ele me deixou ali. Porque ali, no meu pouco, na minha pobreza, eu honrei Ele. E eu tinha muito tempo para orar e pouco dinheiro para me distrair. Quando chega a sua hora, você está pronto? Seu governo, seu propósito, Ele te veste. Qual fase importante é? Que fase cada um de vocês estão? Agora aqui, eu não só preciso do que eu tenho. Eu preciso de 1 milhão de vezes mais do que eu tenho. Vocês estão me entendendo? Porque agora eu estou executando, eu tenho que estabelecer o reino na terra. Eu preciso de todos os tipos de vencedor que puder vir na minha vida, tem que vir. Porque se não vir em massa, muitos de vocês, eu não coloco em certos lugares no reino. Não envio para a África, não envio para certos lugares, não sustento. Você entende a obra? Porque agora eu estou capacitado para isso. Para formar, discipular, dar aproveitamento e envio. Aí sim, eu posso fazer muitas coisas que eu desejo por vocês na terra. E ajudar certas aflições que muitos precisam passar e não estão passando de fase na vida. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando para vocês? Então, escutem. O que é mais importante para Cristo? É que cada um entenda o seu tempo e a sua formação. Algumas coisas na vida, você talvez teve que retroceder um ciclo, chegou já minha cascuda aqui dentro. Algumas coisas, alguns anos, Deus está trabalhando em você para não perder você para o sistema, nem perder você para as distrações da vida. É melhor ser fiel, como o provérbio diz, é melhor ser fiel no pouco do que ter abundância e ser perverso. No reino de Deus, riqueza e pobreza indifere para Ele. Mas a grandeza que Ele constrói e o caráter que Ele te dá em cada uma dessas dimensões é muito importante. A construção que Ele começou a fazer comigo nessa dimensão e o caráter e as coisas que Ele foi assentando e a santidade aqui foi bem diferente dali. Aqui foi uma fase. Quando estava pronto, transita agora e tudo que eu te ensinei, você vai ter que suportar a sua transição aqui, porque agora aqui vai começar as coisas a vir. Eu vou começar a fazer isso na tua vida. Agora, o que eu te ensinei lá, pratique aqui. E agora eu vou começar a gerar você aqui. Eu vou fazer você crescer aqui. Eu vou te ensinar novas coisas na sua vida. Em tempos de escuridão, Deus ainda está levantando uma geração, forjados no fogo, provados na batalha, preparados para permanecer. Mas antes do despertar, haverá um grande abalo. O mundo está sendo sacudido, corações serão provados, a fé será testada. Existe um chamado para esta geração, um chamado ao arrependimento, à preparação. Os céus procuram aqueles dispostos a responder, o chamado da última hora. Acesse nossa loja pelo nosso site ou pelo QR Code.